Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa disciplina, tá? A gente já viu os mais diferentes tipos de ensaio que podem ser feitos, como é que cada um é realizado, o equipamento de cada um, tá? E a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre um ensaio que é muito comum quando a gente faz o dimensionamento da nossa sapata, que a gente precisa dele, é o ensaio SPT, certo? A gente vai pegar um relatório aqui de sondagem da empresa Concresolo, certo? Aqui de uma pessoa como base para a gente entender um pouco melhor como é feito esse ensaio e os resultados que a gente tem, tá? Geralmente a gente tem aqui a capa com o nome do cliente aqui e tal, identificação da obra, tanto nessa página quanto nessa, o assunto, o que é que vai ser feito, o local do ensaio, nome do cliente, quantos furos foram feitos, certo? Como é a sondagem, como é que ela foi realizada. Fala um pouco de modo geral aqui sobre as amostras de solo, tá? Aprofundada aqui do ensaio, tá? Vemos aqui que ele fez 2 furos de sondagem, certo? E a profundidade que esses ensaios chegaram, tá? Vamos descer aqui um pouquinho mais. E aqui a gente tem o que realmente vai ser importante para o nosso dimensionamento das nossas fundações, tá? Ó, vamos descer um pouco mais aqui. Já eu volto para cá. Ó, nessa última folha, geralmente, tem a locação dos furos, certo? A gente vê aqui que são 2 furos, tá? E a posição deles. Aqui eles foram marcados como base, tomando como base o limite do nosso terreno, tá? Tive a locação dos nossos 2 furos aqui, nossos 2 furos de sondagem. Vamos voltar aqui para o resultado, tá? Aqui no resultado tem o cabeçalho da empresa, tá? As características da obra, certo? O nome do cliente, o tipo de obra, o local onde é que vai ser a obra. Aqui um pouco sobre a sondagem que foi realizada, tá? Como a sondagem foi feita. Aqui a gente tem a classificação do material encontrado, certo? O tipo de solo, se é um solo silto-arenoso, silto-argilo-arenoso, se ele é fofo, se ele é mole, se ele é duro, se ele é rígido, tá? A gente tem um pouco disso aqui, sobre informações sobre o material que foi encontrado. Nessa coluna aqui, a gente tem o nível da água, certo? Aqui no caso não foi encontrado água no solo, tá? Nenhum lençol freático, nada do tipo. E aqui o resultado do nosso ensaio SPT, tá? Como a gente sabe, são dados golpes no nosso solo, certo? Com a intenção de perfurar 15 centímetros, certo? É dado algumas sequências, tem a primeira sequência, a segunda sequência e a terceira sequência de golpes, certo? E a gente conta quantos golpes são necessários para perfurar os 15 centímetros, tá? Então, com base nisso aqui, no ensaio SPT, a gente tira o nosso NSPT, certo? O nosso NSPT é a soma do número de golpes para o segundo ensaio aqui, certo? Para a segunda camada e para a terceira camada do ensaio, certo? Aqui a gente tem o nosso gráfico com base nos nossos ensaios, tá? Tanto para o furo 1 quanto para o furo 2, certo? E vamos ver aqui um pouquinho como é que esse solo se comportou, tá? Aqui, logo na camada superficial, certo? Foi dado na primeira sequência um golpe, ela perfurou os 15 centímetros. Na segunda sequência, um golpe também, perfurou os 15 centímetros. Na terceira sequência, um golpe também, perfurou os 15 centímetros, certo? E o nosso NSPT, a soma dos últimos 2 ensaios, certo? Aqui um, se eu somar eles, 2, tá? A 1 metro aqui, ó, a gente viu que o nosso solo já estava um pouco mais mole. Eu dei um golpe, ele perfurou 30 centímetros, ou seja, ele perfurou a camada relativa ao primeiro ensaio, certo? A primeira sequência e a segunda sequência, certo? Então, pulou-se para a terceira aqui e foi necessário dar 6 golpes para perfurar os 15 centímetros, tá? Então, como aqui a gente não tinha nada,
a gente, isso aqui, nosso NSPT tem 6 golpes para 15 centímetros, tá? A 2 metros, primeira sequência, precisei de 5 golpes para perfurar os 15 centímetros. Na segunda, precisei de 7 golpes. E na terceira, precisei de 9 golpes para perfurar os 15 centímetros, tá? Pego a soma dos últimos dois e tenho o meu NSPT, certo? E assim sucessivamente. Aqui, mesma coisa, para 3 metros. Nas duas últimas sequências, foram 4 golpes e 5 golpes. Meu NSPT, 9. E assim sucessivamente. Até eu encontrar o limite da nossa sondagem ou uma camada impenetrável, tá? Tanto para esse quanto para esse aqui, certo? E é com base nesse ensaio aqui, nesse NSPT aqui, que eu vou ter a resistência do meu solo, tá? Como a gente viu em sala de aula, como é que se encontra a resistência, a compressão do meu solo, certo? A tensão resistente a partir do meu NSPT, ok? Então, galera, vamos começar aqui a resolver uns exercícios, tá? A gente já viu a parte de teoria. Vamos agora ver um pouquinho como é que a gente dimensiona a nossa sapata, tá? Ó, para esse caso aqui, certo? Eu tenho um pilar, PA, ele é 20 por 30, certo? As dimensões dele. E tem uma carga de 2.800 kN, tá? Ele está apoiado sobre um solo com NSPT de 9 golpes, certo? E peço para se encontrar as dimensões do pilar. As dimensões do pilar não, as dimensões da sapata, tá? Então vamos lá. O que é que a gente precisa para dimensionar essa sapata, certo? Primeiro, transformar o nosso NSPT na tensão resistente do nosso solo. A gente sabe, como a gente viu em sala de aula não, agora em videoaula, que a nossa tensão resistente do solo vai ser o nosso NSPT dividido por 5 vezes 100 para ter ele em kilonewtons por metro quadrado. Tá? Com isso aqui eu vou encontrar a área da nossa sapata, certo? E a partir da área da nossa sapata eu vou encontrar as dimensões da nossa sapata, certo? Se eu quiser uma sapata quadrada, eu vou simplesmente pegar a área da nossa sapata que eu encontrei e tirar a raiz quadrada dela, certo? Eu vou encontrar dessa forma as duas dimensões da nossa sapata. Se eu quiser as dimensões otimizadas com o mesmo balanço para os dois lados da nossa sapata, eu vou ter que encontrar primeiro um dos lados, depois encontrar o outro, certo? Como a gente já viu também em outras aulas. Vamos fazer dos dois jeitos aqui para a gente entender bem direitinho como é que isso funciona, tá? Primeiro aqui encontrar a tensão resistente do nosso solo, tá? Tensão resistente vai ser o nosso NSPT, que aqui são 9 golpes, dividido por 5 vezes 100. Ok? Então a gente vai ficar 9 dividido por 5, 1,8 vezes 100. Vamos ficar com 180 kilonewtons por metro quadrado, certo? Isso aqui é quanto o nosso solo resiste. Então tá. Eu quero encontrar a nossa área, certo? A área da nossa sapata, tá? E para encontrar essa área, eu sei que, vamos lá, para encontrar a área, eu sei que tensão é igual a força, que é a carga do nosso pilar, dividido por uma área, certo? Essa área é o que a gente quer encontrar e essa tensão aqui, ela tem que ser menor ou igual à tensão resistente, certo? Então, por questão de economia, a gente pode adotar a nossa tensão da nossa sapata, nosso solo, igual à nossa tensão resistente, ok? Então, isso aqui vai me dar aqui, tensão 180 é igual a força 2.800 dividido pela área da nossa sapata. Se eu passar a área para lá
e a tensão resistente para cá, vamos ficar com área é igual a carga dividido pela tensão, certo? Então, se eu fizer 2.800 dividido por 180, eu vou encontrar uma área de 15,55 metros quadrados, tá? Fiz aqui tudo em metro. Metro, aqui está em quilonewton e a nossa tensão está em quilonewton por metro, tá? De novo, 280 dividido por 2.800 dividido por 180, 15,55 metros quadrados, certo? Então vamos lá. Se eu quiser uma sapata quadrada, ok? Vou fazer o L na nossa sapata, um dos lados da nossa sapata vai ser igual a raiz quadrada da nossa área, certo? E a nossa área é 15,55. Fazendo a raiz quadrada de 15,55, vou encontrar 3,94 metros, tá? Uma sapata com o seu lado sendo 3,94, seus dois lados, tá? É uma sapata bem grande, tanto aqui, ó, porque eu tenho uma carga grande, quanto que eu tenho uma tensão resistente relativamente pequena, tá? Então a nossa tensão, a nossa tensão resistente, tá? Para suportar essa carga aqui, eu preciso ter uma área na nossa sapata de pelo menos 15,55. E para uma sapata quadrada, eu vou precisar ter uma aresta de 3,94. Ok, pessoal? Ou seja, vai ficar algo assim, as duas dimensões iguais. Nosso pilarzinho 20 por 30 aqui no meio. Tá? E esse lado aqui, L, igual a esse outro lado aqui, L. Certo? Geralmente você não coloca assim tão quebrado, tá, pessoal? Eu, nesse caso, eu arredondaria direto para 4 metros, certo? Mas aqui você poderia fazer múltiplo de 5, deixa 3,95 metros, tá? Isso vai dar uma sapata um pouco maior, vai distribuir um pouco melhor a tensão no solo e não vai ser 1 centímetro que vai deixar ela tão mais cara assim, tá? Então, para uma sapata quadrada, a gente faz dessa forma aqui, certo? Se eu quiser nossa sapata otimizada agora, tá? Como é que eu vou fazer? Vou querer encontrar um dos lados, visto que agora ela vai ser nesse formato aqui, ó, ela vai ser mais retangular. Visto que meu pilar é retangular, para eu ter os dois balanços iguais, nosso sapato vai ter que ser mais retangular, tá? Então eu vou ter um lado aqui que vai ser L e o outro lado aqui que vai ser B, tá? Aqui vai ser o nosso A do pilar e aqui o nosso B do pilar, ok? Tranquilo, né? Isso aqui a gente já viu em aulas anteriores. Então vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho o papel mais para cima para vocês enxergarem melhor, certo? Então vamos usar essa fórmula aqui. Eu vou ter que L vai ser igual a do pilar. Quanto é o A do pilar? Aqui vai ser 30 centímetros. 0,30 menos o B do pilar, que é 20 centímetros, tá? Dividido por 2, mais a raiz quadrada do A do pilar, certo? 0,30 menos o B do pilar, menos 0,20, isso tudo elevado ao quadrado, dividido por 4, mais a área da sapata, que era o que a gente queria, tá?
Nossa área de sapato aqui já vou substituir por 15,5. 15,55. Tá? Então vamos fazer conta. Ponto 3 menos ponto 2 dá ponto 1. Ponto 1 ao quadrado dá 0,1, certo? Dividido por 4. Vou ficar aqui, isso aqui vai ficar igual. L vai ficar igual. Já eu faço a conta aqui, mais raiz quadrada de 0,0025 mais 15,55, tá? Aqui dá 0,1, certo? Vamos refazer isso aqui, ponto 3, ponto 2 menos eleva ao quadrado, 4 dividido 0,025, tá correto. Somando com isso aqui, 15,55 mais, tirando a raiz quadrada, isso aqui vai me dar 3,95, certo? Fazendo isso aqui, somando com esse, que é ponto 1 dividido por 2, mais, vai me dar um L igual a 4 metros, ok? E para eu encontrar o meu B, eu faço só, vamos puxar um pouco para cá para vocês verem melhor, tá? Para eu encontrar o meu B, eu vou fazer a minha área, 15,55 dividido por 4, tá? 15,55 dividido por 4. Vou ficar com 3,89 metros, ok? Então vou ter que o meu L vai ser igual a 4 metros e o meu B 3,89, tá? Eu aqui arredondaria para 3,9 para ficar algo mais redondinho, certo? Se você mandar o 3,89 para campo, muito provavelmente o mestre vai executar com 3,9, tá aqui. Então a gente já facilita isso aqui, já arredonda isso aqui para cima, tá bom, pessoal?